Ontem eu simplesmente travei. Eu queria me esconder do mundo, eu não queria responder nada, não queria decidir nada, não queria resolver absolutamente nada. Por quê? Eu estava em uma crise de shutdown no autismo. No dia anterior, eu já estava suspeitando que eu estava sobrecarregada. Mas, como o mundo não para e as nossas demandas do dia a dia precisam ser feitas e a gente simplesmente não pode parar, continuei o meu dia, mas sempre que o corpo avisa, a gente precisa escutar. Por quê? Porque a conta vai chegar. E para mim, chega em uma crise de shutdown. Então eu tive uma crise de choro pela manhã, e aí depois que eu consegui descarregar esse choro, eu tive força e direcionamento para eu fazer os manejos que eu precisava para atravessar aquela crise. E talvez você conheça essa sensação, talvez você já tenha passado por algo assim, mas provavelmente não na mesma intensidade como no autismo. Mas você já deve ter se sentido em estado de congelamento, sabendo exatamente o que você precisa fazer, mas que você simplesmente não consegue fazer. Esse é um resultado da exaustão e da sobrecarga. E quem hoje em dia não está exausto e sobrecarregado? E antigamente, a primeira coisa que eu pensava era: o que é de errado comigo, meu Deus? E aí eu ficava me martirizando por eu ser assim, porque eu queria ser diferente. E na época eu ainda nem sabia que eu era autista, né? E eu confesso que ainda hoje eu penso um pouco sobre isso. E então eu fui atrás de entender como que o corpo funciona para que eu consiga ajudá-lo. Então hoje eu faço essa pergunta, outra pergunta. Ao invés de o que há de errado comigo, eu pergunto: em que estado o meu corpo está agora? Bom, eu sou Antônia, sou autista, tenho TDAH e estudo e trabalho há anos com práticas corporais, e por anos eu dei aulas de yoga. Eu precisei estudar muito sobre o meu corpo para entender como que eu podia me ajudar. E eu não estou aqui para te ensinar a nunca mais se desregular, porque eu também me desregulo e eu nem acredito que exista uma forma de você nunca mais se desregular, tá? Então eu também me desregulo, eu travo, eu fico sobrecarregada. Às vezes o meu corpo ele pede isolamento completo de estímulos, de pessoas, de tudo. E o que mudou para mim foi quando eu comecei a entender esses estados de outra maneira. Em vez de tentar controlar imediatamente aquilo que eu estava sentindo, eu comecei a observar como que o meu corpo estava, o que o meu corpo estava precisando, o que o meu corpo estava fazendo. Eu estava acelerada? Eu estava congelada? Talvez eu estivesse exausta, desconectada. Porque o que acontece? Talvez o problema não seja simplesmente como eu me acalmo. A gente precisa primeiro ter uma percepção do corpo. A gente precisa primeiro fazer uma primeira pergunta: o que o meu corpo está tentando fazer agora? E é isso que eu quero construir aqui, nesse espaço. E eu quero principalmente que aqui seja um espaço para aprender o que fazer quando você percebe que está nesses estados de exaustão, de ansiedade. E não para você tentar descobrir como nunca mais cair, porque você vai cair, eu vou cair também. E eu descobri que eu posso aprender a reconhecer quando eu estou caindo. Essa é a diferença, porque aí a gente consegue encontrar um caminho de volta. Então, se isso faz sentido para você, fica por aqui, porque aqui você vai encontrar vídeos que irão te ajudar justamente a entender como que o corpo funciona e como que o corpo se manifesta, como que ele comunica. E assim você consegue entender como que você pode fazer para ajudá-lo a atravessar esses momentos, esses estados, essas crises. Então, se esse assunto te interessa, clique em inscrever, ativa o sininho para você receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. E vamos criar uma conexão entre nós? Comenta aqui embaixo o que você faz quando você sente que você está desregulado.
ansioso, estressado, desconectado, congelado, e fica por aqui, fica junto comigo, porque a gente vai fazer vários vídeos e entender a linguagem do nosso corpo. Bom, em relação à crise do shutdown que eu tive ontem, eu tive uma crise de choro, eu descarreguei aquela sobrecarga que estava no meu corpo. Depois eu fiz um manejo super simples que eu vou ensinar em algum vídeo para vocês, mas eu vou falar aqui rapidamente, que é o suspiro fisiológico. Ele é um manejo incrível que ajuda a gente, é como se ele fosse um botão de emergência. Nos momentos de crise eu uso muito o suspiro fisiológico, que se você quiser fazer aqui agora comigo eu vou te mostrar, mas eu vou fazer um vídeo especial para ele, tá? Então vamos lá? Senta-se de uma forma confortável, você vai inspirar pelas narinas e preencher completamente os seus pulmões. Quando você tiver com o pulmão preenchido, você vai dar mais um golezinho de ar, você vai dar mais uma inspirada, então assim, ó. E vai soltar bem devagar. Pode soltar pela boca, pode soltar pelo nariz também, tá? Mas inspirar é só pelo nariz. Então, inspira. Preencher o pulmão, dá mais uma inspirada. E solta devagar. Mais uma vez, só para você sentir. Inspira. Solta devagar. Como é que você está se sentindo aí? Comenta também aqui embaixo. Bom, esse é o suspiro fisiológico, a gente vai falar sobre ele depois, de novo, porque ele é muito importante. Então, depois de alguns ciclos de suspiro fisiológico, eu fui fazer uma meditação ativa que eu gosto de fazer utilizando as mãos. Então, eu estava ontem tecendo uma peça de macramê e eu fiquei por alguns minutos ali respirando e tecendo aquela peça. E então depois eu fiquei muito mais conectada comigo, porque eu me trouxe para o corpo, para aquela repetição, eu me trouxe para o presente e eu saí daquela angústia que eu estava na minha mente. Então a gente vai falar sobre isso também novamente aqui, mas a resposta sempre é: sai da mente e volta para o corpo, porque o corpo vai te direcionar a mente. Então é isso, se você gostou, fica por aqui comigo, a gente vai falar muito mais sobre isso por muitos vídeos, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo.